bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Olá, comunidade portuguesa. Este encontro sobre os cânticos das Escrituras está prestes a começar. Peço-vos que me enviem, aqueles que me conhecem, um WhatsApp a dizer que estão a ouvir-me em boa qualidade, por favor. Aguarde. Che abbiamo per conoscerlo veramente. Teste, teste, aqui cabine de som portuguesa.
Funziona. Fuori? Teste, cabina portoghese. Perfetto. Di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itere Comunionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itere Comunionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Anabela, se me ouves, por favor envia-me um WhatsApp para confirmar que estás a ouvir tudo bem. Boa noite a todos, bem-vindo a este encontro sobre o Cântico das Criaturas. Agradeço aos nossos hóspedes, aos nossos visitantes, que vou apresentar daqui a bocadinho. No primeiro dia de meeting, ao partilhar a busca do essencial e ao fazer-nos mendicantes na busca do essencial, como nos convidou a fazer o Papa Francisco na sua mensagem inaugural, metemos a tema o Cântico das Criaturas de São Francisco. Por causa das celebrações do 8º centenário da morte do Santo de Assis, um evento de alcance mundial que se interliga com os festejos do Jubileu 2025. Este gigante da santidade, que continua a fascinar muitas pessoas de cada idade e de cada religião, foi muitas vezes protagonista do meeting de Rimini. Por exemplo, a exposição Francisco e o Sultão em 2019, a exposição Cum Tucte, sobre a aliança entre o homem e a natureza, seguindo as pegadas de São Francisco em 2023, espetáculos teatrais e tantos eventos, como a Custódia da Terra Santa. Este ano podereis, inclusive, visitar uma exposição dedicada ao Cântico dos Cânticos, ao Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, no Villaggio Ragazzi, que é uma vila para crianças. Hoje encontramos-nos diante da grande obra de arte que São Francisco deixa aos seus amigos e que compõe ao fim da sua vida, o cântico mais sublime da espiritualidade cristã. Um texto que se pode usar para passar pelas ruas, pelas estradas. Um texto que é uma respiração, como dirá Rondoni, para compartilhar nos momentos belos e naqueles momentos difíceis. Uma poesia em prosa que se canta. Todos nós a cantamos. É uma oração. Desejamos aproximar-nos e viver a experiência narrada por Francisco. Aproximar-nos e redescobrir o essencial da experiência de louvor a Deus e do sentido de fraternidade universal e do amor pela criatura, que neste cântico é consagrado. Apresento-vos o padre Guido Alberto Bormolini, sacerdote, monge, antropólogo, teólogo e docente de vários mestrados a Pádua e Firenze.
Florença. Assistente espiritual na doença e no morrer, na associação Tudo é Vida. Autor de múltiplos textos. Agora vive com a comunidade de reconstrutores no mosteiro de San Leonardo, al Palco a Prato, hoje um centro de espiritualidade com múltiplas atividades. Apresento-vos ainda Davide Rondoni, poeta e escritor, conhecido pelo público do meeting, porque no curso destes longos anos foi várias vezes um dos seus mais fiéis protagonistas e é presidente do Comitê Nacional para o 8º centenário da morte de São Francisco. Se elas estão a ouvir, vê aí com o WhatsApp se elas estão a ouvir. A Anabela está ligada, sim. Ninguém responde. Mas alguém respondeu que a Anabela está ligada. Os nossos convidados escreveram um texto e as reflexões que hoje ouviremos estão recolhidas no livro Viver o Cântico das Escrituras, a Espiritualidade Cósmica e Cristã de São Francisco, edição Messaggero de Pádua, com belíssimas ilustrações de Luca Salvagno, que acompanham os versos do cântico. E, portanto, começamos o diálogo com o Padre Bormolini. Tu dizes, Padre Bormolini, que vais-te deitar ouvindo este cântico das criaturas, rezando com as palavras do pobre de Assis. E, portanto, rezando com as palavras dos padres da Igreja, carregas-te com toda esta riqueza dos nossos pais, dos místicos e das tantas tradições místicas e monásticas, porque nos revelam como fazer hoje, como viver hoje este louvor. O que é que nos tens hoje a dizer sobre esta tua busca? Bom dia a todos, obrigado pelo convite a estar aqui para encontrar tantos amigos. Penso que aquilo que conta na vida espiritual é precisamente a experiência concreta, real, encontrar pessoas, rostos, ou encontrar albas, tramontes, pôr do sol, ou encontrar São Francisco. E, portanto, com esta proposta de Dávida, viver o cântico, o risco de intelectualizar a experiência espiritual existe sempre. Esta deve ser concreta, carnal, com o encontro de pessoas. Aquilo que nos doou São Francisco, é algo muito concreto, tal como a sua vida foi muito concreta, simples e concreta. Algo que se pode viver. Inclusive, ele pedia aos seus amigos que cantassem este cântico, pedindo em troca conversão. Ou seja, que a vida mudasse. Que, ouvindo este cântico, que aconteça alguma coisa. Eu quis partir a partir daqui sobre mim, o que é que isto me poderia dizer verdadeiramente na minha existência. Mesmo que eu o tenha encontrado muito jovem, nesta ocasião reencontrei este cântico. Então estas linhas que temos diante de nós são preciosas. Nós somos seguidores da ressurreição, não é? De algo que se renova. E o cântico é renovado como experiência concreta para dar resposta aos nossos tempos. Há tantas coisas que são de uma atualidade desconcertante e de uma força também provocadora. Uma força provocadora notável. Tantas pessoas que fazem opiniões pensam que têm algo a dizer sobre o nosso tempo. E São Francisco canta cum tutte, com todas as criaturas. Não vou entrar em pontos literários, mas isto que sempre me comoveu, porque sempre tive um amor profundo pela natureza, pelo mistério da natureza. Fui educado para isto desde a minha juventude, mas depois estudando o fenómeno franciscano, a relação com a natureza na espiritualidade cristã, abriu-se-me um mundo, porque na realidade, é claro que nós somos filhos de uma ideia muito romântica da ideia com a natureza, mas na realidade, a natureza, na época de São Francisco, era uma inimiga. Era aquela que fazia todo o mal possível. As chuvas que destruíam as colheitas. Era isto a natureza para as pessoas. Portanto, já ali, Francisco canta junto com a natureza.
Isto é importante. Como é que se entra numa relação profunda com aquilo que nos rodeia e se descobre essas coisas com outro ponto de vista. E numa época em que isto era problemático, porque se de um lado havia a questão da natureza que nos faz mal, que faz mal ao pobre camponês, que vive da pobre terra, havia também quem achasse que a natureza fosse um mal. Tudo aquilo que nos rodeia fosse um mal. Isto é um fenómeno fascinante. Porque às vezes nós somos superficiais a dizer que algo não nos convence. Mas às vezes também devemos dizer, é bastante convincente, mas há qualquer coisa que não funciona. Porque esta doutrina de que ele está a falar obteve um fascínio notável. Parecia que a espiritualidade era desligada de algo que nós vivíamos, da realidade. Parece que a espiritualidade se torna um hobby hoje em dia para pessoas que estão aborrecidas com a vida, não têm nada para fazer. E, pelo contrário, São Francisco de Assis volta a trazer o mundo da natureza, a criatura divina, ao centro da vida espiritual. E por isso arriscou ser identificado como um radical. Mas depois, pelo contrário, quando se conhece a posição do São Francisco de Assis, percebemos que ele está apaixonado pela criação à qual pertence, mas que esta dá acesso a um mistério que só se percebe conhecendo uma parte da tradição cristã que os padres da Igreja desenvolveram bastante, que é o tema da Irmandade Cósmica, que está muito presente em toda a tradição cristã. A unidade cósmica do mundo. Santo Ambrósio diz: tudo aquilo que existe forma uma salutável unidade. Tudo forma um vínculo de paz. Nós estamos dentro de uma relação com seres animados e inanimados. Inclusive, os seres inanimados simpatizam com os viventes numa unidade cósmica. Portanto, há uma primeira coisa. Ele entrou nesta irmandade. Não é porque ele estudou nos textos. Ele entra nesta dimensão fraternal, nesta unidade fundamental, e é inspirado por esta fraternidade fundamental. Com tudo aquilo que foi criado. Dizia São Máximo Confessor, forma uma harmonia única composta por sons diversos, uma sinfonia da qual nós fazemos parte, da qual somos parte. E portanto, talvez este termo que é utilizado no texto pode ter tantos significados, mas poderá ser também que todos os significados são válidos. Francisco entrou numa relação com a criação na qual participa numa sinfonia, dando o seu contributo e agradece aquilo que recebeu. E pede a todo o resto da criação que agradeça com ele. Nós, como seres humanos, somos um ponto nodal na criação. João Damasceno diz: o ser humano, sendo entre espírito e matéria, é a ligação entre toda a criação visível e invisível. E por isso o papel sacerdotal é fundamental em relação à criação. De sermos nós os porta-vozes de todas as criaturas e os porta-vozes às criaturas da voz divina. De modo que exista uma participação total. Nós somos substancialmente partícipes desta obra na qual podemos levar a criação ao seu fim, à sua origem verdadeira. A liberdade é aquilo que caracteriza a vida do ser humano e é praticada com força pelo cristianismo. É um ponto fundamental do anúncio cristão. Mas, precisamente porque há liberdade, o ser humano afastou-se da fonte e a criação seguiu-o. É estranha esta experiência, mas nós somos aqueles que podemos voltar a cozer esta estrada. Diz São Gregório de Nissa, doutor da Igreja, o ser humano é a junção entre divino e terrestre.
de Ele se difunde a graça sobre toda a criação. Portanto, temos um lugar no confronto com a criação. Portanto, nós somos substancialmente microcosmo e microdeus, o ponto de junção entre divino e a criação. Tanto que a criação toma uma característica quase comovedora quando Francisco usa o termo precioso neste louvor. Ele utiliza esse termo também para os objetos litúrgicos que contêm o sangue e corpo de Cristo. Por isso, pode-se intuir, claro, não há uma teologia direta sobre isto, não é neste texto. Há mais que uma teologia direta, há uma experiência teológica direta. Ele sente esta presença de Cristo nesta experiência concreta. Cristo, em todo o lado, a sua experiência estende sobre todas as coisas. Ele viveu esta experiência e por isso ele pede que todas as criaturas cantem esta presença. O mistério da encarnação é precisamente comovente. Não se pode percebê-lo, só nos podemos apaixonar por este evento. De modo a poder pôr em marcha um movimento contrário à queda de Adão, à queda famosa de Adão e Eva, e que se precipitaram de uma condição beata em que passeavam no Éden e depois caíram, e graças à liberdade, não graças, mas por culpa da liberdade, colocaram-se numa situação de pecado. Esperando ser junto ao ser humano, um texto atribuído a Macário, quando todas as criaturas, quando Adão caiu, todas as criaturas fizeram luto porque aquele que lhes tinha sido dado como rei, o homem, tinha caído sob o poder do demónio. A natura, há quem diga que a natura está bem sem o ser humano, mas São Paulo e todos os místicos dizem que a natureza precisa que o homem retome a sua natureza original. E por isso a natureza aí mudará de condição. Santo Atanásio diz: é no espírito que o verbo dá glória à criação toda e a diviniza. Ou seja, o ser humano é chamado a entrar na vida divina e leva consigo a criação. E qual é o percurso que devemos fazer? A voz dos místicos vem ao nosso encontro. Devemos também ter um olhar antropológico. O que é que dizem os outros? Porque o cristianismo é verdadeiro precisamente porque é universal. Porque quando Santo Agostinho diz o cristianismo é a religião mais antiga do mundo, ele não diz um facto histórico, mas diz um facto espiritual. Ou seja, num certo sentido, que os padres dizem que as sementes divinas se encontram em todas as religiões e desde as origens. E portanto vê-se que em toda a tradição indo-europeia diz-se que dentro de nós há um reflexo de tudo aquilo que existe. E por isso nós somos de certa forma compostos por tudo aquilo que existe. E por isso dentro de nós há estrelas, sol, lua, todos os elementos. E portanto percebem-nos os místicos, os sábios. Há letras de Et Hillesum que grandes montanhas misturam-se com... Dentro de mim há grandes montanhas, grandes rios, grandes planícies. E é por isso que todos os místicos dizem que dentro de nós, mesmo na tradição extrema oriental, que em nós há sol, lua, estrelas, elementos, e nós devemos atravessá-los. São Basílio Magno diz que à volta do coração há o eco de toda a criação, no saco pericárdico, como o chamavam os antigos gregos. Quando tu entras em todos os mundos, porque tu a partir de dentro alcanças os mundos, não de fora. Eu sei o vosso amor pela Rússia cristã, e um autor russo conta: eu penetrava dentro de mim mesmo e maravilhava-me com a estupefacto, olhava para a estrutura do corpo humano.
um grande padre da oração do coração falava: tu entra no teu coração e observa todas as potências divinas. Dentro de nós, os nossos órgãos são assimilação de regiões cósmicas, de raios cósmicos. Um pensador que influenciou o meu pensamento diz que a analogia entre o cosmos e a parte do corpo se impõe-se como evidência. Isto é muito interessante. Ou seja, há um jogo de correspondência entre a sapiência de todos os povos, diz-nos que podemos entrar no cosmos porque penetramos no aspecto misterioso do nosso corpo. E aqui há uma assimilação de Sol, Lua. E por isso podemos transformar o caos da nossa vida biomental num cosmos. E então entramos no mistério da criação. Então é esta a estrada de São Francisco. Orígenes diz: compreende isto, dentro de ti há um segundo universo pequeno, porque há um Sol, uma Lua e também as estrelas. Então, veem que este tema é um tema muito importante. Sabem que houve classificações na mística cristã de reinos nos quais se atravessavam os elementos, depois havia as estrelas, a lua e o sol. Há uma mística do século do 800, que não apanhei o nome, que era um personagem verdadeiramente incrível. Então ele dizia: a noite do 4 de outubro, isto como sempre, na noite do 4 de outubro eu estava a rezar e o meu espírito foi levado à altura dos céus e fez-me penetrar o Senhor na lua, nos céus, no firmamento, nos planetas, no sol. Tantas coisas que eu não sei dizer. Percebemos que esta linguagem mística também é muito precisa. Ou seja, abre-se uma porta entre terra e céu. O nosso corpo é o templo do Espírito. É ali que se vive uma experiência. Isaac Osiro, grande autor monástico, diz: a escada do reino celeste está escondida dentro da tua alma. Lava-te do pecado e descobrirás os degraus para poder subir. Ou seja, a porta do céu devemos atravessá-la. Este autor grego diz: atravessai os elementos e no fim da noite verás a lua a brilhar com um aspecto divino. Na simbologia medieval também se diz: o sol é Cristo, a lua é a Virgem, as estrelas são os anjos. Portanto, a ordem do cosmos, com os seus degraus, revela também algo de fascinante. Tanto que fascinou um prémio Nobel da Química. Richard Vess diz: os 4 elementos são símbolos metafóricos que refletem estruturas realmente fundamentais, realmente humanas, e que permanecem insensíveis aos contextos culturais. Isto vale para tudo, e encontramos-los em tudo, nos índios, nos gregos, nos árabes. Outro autor diz: parecem expressores de um místico. Estes elementos são não representações metafóricas, mas místicas do mundo. Há um livro muito estranho que faz a introdução a um livro de von Balthasar sobre todos os símbolos do tarot. Olhai que estes arquétipos têm uma força fundamental. O valor destes símbolos é ambíguo, ambivalente. Se o levas a Cristo, levam-te a Cristo. Se os levas a ti, levam-te a outra parte. A ambivalência do mundo espiritual é muito forte. E é por isso que o sinal da cruz nos salva, dá-nos uma direção. Porque as potências com as quais temos de lidar dentro e fora de nós são misteriosíssimas. Mas a cruz indica-nos a estrada em direção ao céu. É como tudo, pode servir para levar ao céu ou não? Ou para destruir-te. Santo Alberto Magno diz: as chagas de Cristo representam os 4 elementos. E a quinta porta é o coração. Como é que vivemos o cântico das Escrituras à luz
daquilo que toda a tradição sapiencial de todos os povos e de São Francisco, que se sintetiza numa experiência ainda mais interessante. Cantando dentro de nós este cântico, mas calcado na nossa existência. De onde é que origina o verbo, o cosmos? O verbo é uma harmonia, não é um discurso. De facto, esta grande maioria dos cósmicos, dos místicos, dizem que o cosmos é criado por um cântico. É por isso que é muito interessante que da palavra Senhor... O Salmo diz que da palavra Senhor foram feitos os céus. Eu costumo dizer que esta teoria do Big Bang é muito perigosa. Não é um bang, é uma vibração harmónica, é uma música. O bang destrói. Ele diz que no princípio devemos dizer que devia haver um Big Song, não um Big Bang. E então este Big Song original responde São Francisco de Assis. Entre outras coisas, uma grande teoria das físicas que tenta conciliar a física quântica e a física quântica, é a teoria das cordas. Diz que há um número enorme de cordas que emite notas de sinfonia. Os cientistas com que falamos sobre isto, não sabemos quem é que tocou nas cordas. E a Santo Anásio diz: a sabedoria, tendo na sua mão todo o mundo, uniu as cordas celestes com aquelas do éter. E isto tudo constitui uma divina harmonia. Os cientistas dizem que o Big Bang é atestado porque há uma radiação cósmica de fundo. Mas não é uma radiação cósmica de fundo, é uma música cósmica de fundo. É um canto. E Francisco respondeu a este cântico com o Cântico das Escrituras. Tudo canta e grita de alegria, diz o Salmo. E nós respondemos. E nós louvamos. Perguntemos-nos isto. Estamos num mundo de confusões. Está bem. Dá uma coisa que não está bem. Estas pessoas revolucionárias acrescentam tons fora de tom a já uma não melodia. Cantemos este cântico dentro de nós. Diz algumas coisas. Respondamos com o nosso cântico. O mantra, a ejaculatória. Hoje devemos aprender a falar. Sei que aqui somos muito cristãos. Eu apaixonei-me pelo Cristo da Encarnação. Devemos aprender a falar a todos. Preciso que os jovens saibam ouvir uma palavra forte para eles. Ensinamos-los a cantar esta canção, a oração do coração. E vivamos junto a Ele estes cânticos. E então o Senhor dos mundos poderá dominar do mundo sobre este mundo confuso e poderá indicar-nos uma via de saída e far-nos a cantar com Ele a êxtase. Davide, allora aiutaci ad entrare in questo capolavoro poetico, nei versi, nella... Davide, podes ajudar-nos a entrar neste trabalho poético deste cântico? O que é que este cântico introduz? Continuando aquilo que o padre disse, como é que podemos viver este cântico hoje? Boa noite. Obrigado pelo convite. Voarei um pouco mais baixo, no sentido em que sou um poeta. Sou um cristão de rito romagnolo, que é uma coisa muito especial. Mas nós, os católicos de rito romagnolo, estamos muito contentes. Porque, com muita sorte, Francisco venceu. Ou seja, podemos comer uma piadina e ir ao paraíso. Porque se amar a Deus quer dizer desprezar o mundo, então é uma seca, não é? Um grande poeta chamado Arthur Rimbaud diz: pelo Espírito se vai a Deus, atravessando desgraças.
Ou seja, seria preciso desligar-se da carne na terra e este processo seria um infortúnio. Parto disto porque Francisco deixou este cântico aos seus amigos. Nós hoje, quando dizemos frati ou irmãos, pensamos em algo um bocado clerical. Mas para ele, hoje, a palavra frati traduzir-se-ia como os bros, os seus companheiros. De facto, Dante, quando fala sobre Francisco, mete em cena esta belíssima companhia de jovens que o seguem por um ímpeto de juventude. E de facto, esta poesia, esta prosa ritmada, e de facto, pedia a um dos mais famosos poetas de hoje que a musicasse este cântico. E este homem, que está para voltar a ser nada, que está prestes a morrer, no momento de fim da sua vida, ele lança este cântico. Está a falar de São Francisco. Pelos meus motivos artísticos, toca-me que este santo não tenha deixado somente uma regra, escritos, mas sim uma obra de arte, um canto. Porque, de facto, as palavras mais adequadas para a vida vêm-nos de um falar poético, que não é somente a poesia dos poetas, mas como ouvimos até agora, é um falar que se coloca ao nível da vida. Não ao nível da bisbilhotice ou das piadas ou da linguagem standard que pode tornar infértil os ambientes sociais quando se torna standardizado. E o professor Francisco diz: cantai este cântico sempre. Efetivamente, se penso em muitas pessoas da minha vida que marcaram a minha vida, penso que elas marcaram a minha vida não só com o seu exemplo, que me tocou, mas também com palavras que me deram. E as palavras são importantes. Por isso, Francisco deixa um cântico. Porque se erras nas palavras, erras na vida. Se possuis estas palavras porque alguém te as entrega, então a tua vida será mais adequada. É por isso que todos os grandes educadores, incluído Dom Giussani, diziam: não te preocupes em entender tudo aquilo que eu te estou a dizer, mas começa a repetir algumas palavras que te guiarão para dentro da realidade. Se pelo contrário, se começamos a repetir as palavras do mundo, começamos a viver como o mundo. Como vocês sabeis, Francesco não se chamava Francisco, chamava-se João. Chamou-se Francesco porque a sua mãe era francesa. Porque a sua mãe era Francisca. As fontes dizem-nos que Francisco cantaria em francês. Esta é uma teoria minha, uma suposição minha, mas que parece óbvia. Como todas as mães terão cantado alguma coisa a esta criança, não é? E provavelmente ela cantava as coisas que vinham das canções do seu tempo, não é? Que são aquelas que nós conhecemos como os trovadores. Grande escola de poética que revolucionou a cultura europeia, que parte de uma França influenciada pelo norueguês e pelo irlandês, e também de influências árabes. Da França vai até à Sicília, há uma escola siciliana, e depois toscana, e depois até Bolonha, e depois Dante. O que é que cantavam estes trovadores? Que tinham uma força teológica, inclusive muitos terminavam-se como monges, cantavam poesias de amor para mulheres já casadas, ou para mulheres distantíssimas, ou seja, um azar tremendo. Ou seja, um azar dos poetas. Uma estatística um bocado ampla, não é? Havia sempre uma mulher que ou era de outro homem, ou vivia longíssimo, não é? Era sempre um amor longínquo. Ou seja, o que é que eles estão a colocar em cena, estes poetas, na realidade? Da qual vem a terra da mãe, não é? Do Francisco, e depois São Francisco. Uma coisa fundamental, que a gentileza ou a nobreza do homem, a nobreza interior do homem, não depende do sangue azul ou da espada ou da riqueza,
Mas o homem demonstra a própria gentileza quando ama algo que não possui. Quando se dá conta de que ama algo que não é seu. Uma mulher que já é de outro, uma mulher longe. Esta questão que distingue o amor da posse, e esta questão ainda é bastante atual, é colocada em cena pela primeira vez na cultura europeia por estes monges. O que é a pobreza de Francisco? A pobreza para este homem que começa antes de morrer o cântico dizendo Altíssimo. O sentido de desproporção é o primeiro elemento da vida humana. Altíssimo. Eu sou muito mais pequeno do que o Altíssimo. O Francisco chamava-se o pequenino, o pequeníssimo. E termina o cântico com a palavra humildade. O que há em cena entre o Altíssimo e a humildade? Há o facto de que o mundo não é teu. De que o mundo é de outro. Que as criaturas são apreciáveis não só porque amas a natureza, ou porque a natureza é amável, porque a natureza às vezes não é muito amável. Como todos os poetas perceberam, entre os quais Francisco, Leopardi, o meu mestre Mário Lúcia, se a natureza chamas mãe, no dia a seguir podes chamá-la madrasta. Porque é muito comovente aquele beato que te passa o viadinho. O viadinho que passa no meio da estrada é muito bonito, mas um tumor do pâncreas mata-te imediatamente. Um vulcão que entra em erupção também é mau. Portanto, a natureza não é boa nem má em si. Depende de que é sinal, de quem é. Porque ser a minha natureza às vezes pode ser uma grande inimiga. Francisco vê as criaturas como sinal de outro, como propriedade de outro. E por isto são amáveis. E por isso demonstram a sua nobreza, a sua santidade, a sua... E São Francisco demonstra a sua nobreza, a sua gentileza, amando algo que não é meu, que não era seu. A tua mulher, os teus filhos não são teus, mas não são teus. Se não se chega a perceber isto, não há gentileza na vida. Literalmente. Francisco, vindo desta tradição, coloca em cena esta coisa, não é? De forma extraordinária no cântico. Ligando o Criador das criaturas, com este cum, em geral, São Francisco é apresentado como um extremista, mas na verdade São Francisco salvou-nos de um espiritualismo extremista, que é muito sedutor. Hoje já não é o Deus hebraico ou cristão que seduz, mas sim, há uma ideia de uma mente, de um espírito superior, em relação à qual tudo é desprezável. Uma espécie de gnosticismo. A realidade torna-se uma descartável. Como diz o Papa. Nada em relação a um Deus que é uma abstração. E por isso há este elemento fundamental poético. Porque os poetas o colocam sempre em cena quando são poetas verdadeiros, que é a diferença entre posse e amor. E esta diferença é a raiz da pobreza. Porque a pobreza em Francisco não é a miséria. Portanto, é verdade que ele dava alguma coisa aos pobres, não é? Portanto, que ele ajudava os pobres, não é? Dos franciscanos nasceram 1000 obras de caridade, bancos, descobertas científicas. Um grande amigo de Da Vinci era franciscano. São Bernardo de Siena, um dos grandes economistas do 1400, era franciscano. Os bancos nasceram de franciscanos. Porque a realidade é para amar, não para desprezar. Mas não é tua. A realidade não é tua. A experiência da pobreza, deste acidente que te vem quando olhas para os teus filhos e que dizes, são meus, mas não são meus. Essa é a pobreza, não é a miséria. Por isso, aquilo de São Francisco não é mais uma ofensa moralística a quem é rico. Não é que vá ao Papa dizendo como alguém faz... porque é que tu estás dizendo ao Papa, porque é que estás no palácio mais rico de Roma a falar de pobreza? Se a pobreza fosse a misericórdia, então não podia estar aí, não é? Porque a pobreza não é a miséria, é a realidade como sinal, como teria traduzido Dom Giussani,
que é um grande reformador da igreja como Francisco. Ou seja, são gente que não queria fazer um grupo de amigos. Um grupo de amigos servia para fazer a revolução da igreja, mas não é isso que eles queriam. Mas sem isto não se percebe a figura de Dom Giussani nem de São Francisco. É gente que não queria fazer um grupo, queria edificar a igreja, salvar a igreja, e é aquilo que fizeram. Então, o outro elemento deste cântico, que é extraordinário, pela capacidade poética que tem, e por isso, evidentemente, Francisco era alguém que sabia fazer escrever, porque era um grande poeta, cheio daquela tradição que ele tinha às costas, que cultivava até ao ponto de que os adjetivos, não é, que ele usava são preciosíssimos, são belíssimos. Água que é casta, que é útil, humilde e casta. A descrição das coisas era perfeita. Também a distinção, não é? O vento que espalha as sementes e dá sustento à terra. Prodigioso, como beleza e como exatidão. Mas não quero falar muito. Prendo-me àquilo que dizia agora mesmo. Não, ainda sobre a pobreza. Porque o meeting fala do tema do essencial, graças a uma frase de McCarthy. Eu, há 11 anos, faço uma pequena festa que é a pequena festa do essencial. O essencial não é uma coisa em vez de outra. Se o essencial é uma coisa em vez de outra, é o dia em que a vida não é um cosmos. O essencial não é o essencial disto em vez de outro. É que há um essencial em cada coisa. É que há um essencial em cada coisa. O essencial que São Francisco faz descobrir é isto. Que tu és humilde diante do Altíssimo. E que esta coisa não é tua. Isto é o essencial. E por isso em todas as coisas da nossa vida podemos descobrir o essencial. Também no vinho tinto. Também no serão em companhia. Não é porque uma coisa seja mais séria do que outra. Não é porque é mais essencial o discurso de um monge em vez do que um sorriso de uma bela rapariga. Tudo é essencial. Ou melhor, em tudo podes descobrir o essencial. Senão torna-se tudo num moralismo insuportável sobre o essencial. Um pauperismo estúpido. Se é uma coisa em vez de outra. Em Francisco vê-se isto essencialmente, porque a raiz da pobreza é isto. De facto, eu acho que nós devíamos levantar-nos todas as manhãs com este mantra de que falava antes o padre Guido Alberto, dizendo Altíssimo, com este U final do dialeto húmbro da altura, Altíssimo, que é ainda mais profundo de Altíssimo, com O. Tal é a desproporção entre ti e esta potência que cria o mundo. E para terminar, como dizia o Guido Alberto, esta potência criou o mundo que chamamos o Big Bang. Pode-se discutir. Devo dizer que quando em Genebra nos convidaram poetas a falar com físicos sobre o Big Bang e a falar sobre este ponto entre o espaço e o tempo, que era o Big Bang, na realidade Dante já tinha visto o Big Bang. Dante já usa uma expressão que é parecida com o Big Bang e adicionava, dando uma linha aos físicos que eles não sabem responder. Esta estranha explosão na qual estamos, à diferença de outras explosões, acelera. Geralmente quando tu explodes um petardo, não acelera, não é? Desacelera. E de facto estão a inventar imensas teorias, as teorias das cordas, supersimetria, etc. Aqui é amor que move estrelas e outras estrelas. É a substância é a substância da realidade. E é por isso que deves responder a esta energia do universo. E ao cântico do universo deves responder tu também cantando. Dizia um grande poeta francês, há um cântico no mundo. Ou seja, há uma música no mundo. É um cântico. Se não a cantas, não ouves. É um cântico não só dos lábios, mas também do coração, de todo ti mesmo. Dante, que nunca se engana, deixo-vos um último ponto para pensar. Alguém recordará quando ele fala na Divina Comédia de São Francisco, faz uma grande homenagem dominicano, para dar um aviso que na igreja há sempre confusões,
Não nos assusta, não nos assustemos. Dante vai dizer a São Tomás, a São Domingos. Não basta dizer Assis. Não basta dizer Ascese, um jogo de palavras. É preciso dizer Oriente. Oriente quer dizer Orior, de onde surge o sol. Francisco é logo chamado Alter Christus. Oriente quer dizer também outra coisa. E digo-lhe neste momento no qual parece que nos querem fazer que há uma guerra entre Oriente e Ocidente. E na verdade há uma guerra entre supermercados e entre moedas. Não há uma guerra espiritual e cultural. Devemos saber distinguir isto. E nós, a Itália, a Europa, nós, a Itália, seguramente, somos a terra onde se encontram o Oriente e o Ocidente. Porque o cristianismo é um fenómeno oriental. O monaquismo é um fenómeno... O gnosticismo é um fenómeno oriental. Porque o melhor do Ocidente está no Oriente também. Que não reduz o processo à sorte, a posse ao sucesso. O cristianismo, do qual o monasticismo faz parte, se pensarem na Holanda não há monasticismo, não é? O homem de Deus, Francisco, que vai ao sultão, é ouvido pelo sultão não por fazer um debate interreligioso, não por isso. Vá para convertê-lo. E porquê é que Saladino o ouve? Porque é um homem de Deus. Porque vem do campo dos cruzados, vem como monge. É por isso que o ouve. Nós somos a terra do encontro desta coisa. Se não somos isto, não somos nada. Por isso, atenção. Certo. Prefiro viver em São Francisco do que em Pequim. Mas não estamos num momento entre... Sem São Francisco era impossível existir assim. Nós somos do encontro entre a espiritualidade oriental e ocidental. Neste momento em que há guerra, uma guerra há bocados mundial, é preciso recordar-nos de qual é que é a nossa tarefa. Qual é o nosso papel. Nós não temos papel de espectadores, temos um papel importantíssimo. Por isso, neste momento parece que querem pôr-nos Ocidente versus Oriente. Nós temos de lembrar-nos que somos outra coisa. E ainda bem que São Francisco de Assis é simpático a todos, não é? Neste mês de empenho pelo seu 8º centenário, uma coisa simpática é que tu dizes São Francisco de Assis e toda a gente fica contente. No momento em que se diz no momento em que dizes viva a mãe, toda a gente fica em discussão, não é? Podes dizer mãe 1, mãe 2, etc. Aqui São Francisco é simpático a todos. Toda a gente gosta dele. É um momento de espiritualidade, não ter o coração demasiado em terra no meio de tantas dificuldades que nos adoecem. Então, isto é uma ocasião grande para todos. O facto de ter uma figura como esta que põe em jogo estas coisas tão atuais, mesmo sendo antiquíssimo, e permanecendo no seu mistério absoluto e intacto. No outro dia passei em Greccio, numa viagem, para outras coisas, e olhei o corredor de Greccio, onde havia a sua cela no fundo. Basta olhar para aquilo para perceber que nunca vais exaurir, escutar o mistério deste homem. Allora, prima di concludere il nostro incontro con la lettura del cantico da parte di Davide, vorrei fare un'ultima domanda. Uma última pergunta aos nossos hóspedes, aos nossos convidados. Uma pergunta para o Padre Bormolini, no seguimento daquilo que o David disse sobre São Francisco, que é um irmão universal do mundo. Qual é a peranaturalidade da sua ecologia integral de Francisco?
Às vezes extrapolamos para um aspecto ou outro, mas qual é que é o fator que une a potência de São Francisco, o coração desta maravilhosa, desta relação entre Deus e a criatura e o homem? A vida é muito misteriosa. De facto, também o facto que o cântico termine com um perdão, humildade, morte, faz-nos perceber tanta coisa. Então, na vida permanecemos feridos. É inevitável. Não, acontecem feridas. E não se resolvem estes problemas ignorando-as. Se queremos viver esta experiência integral, dentro terá de haver também finitude e vulnerabilidade. Eu vivi isto também. E São Francisco também foi ferido como Cristo, portanto também viveu esta vulnerabilidade. Na nossa sociedade, que costumamos chamar materialista, mas nos últimos tempos estava a refletir, esta sociedade não é materialista, é hiper-espiritualista. E no fim, o consumismo é uma forma de modelo religioso. E isto foi levado também a outros planos. O facto de excluir vulnerabilidade e finitude, ou seja, o facto de que sofremos e envelhecemos, é de uma sociedade hiper-espiritualista que finge que não somos isto. Olhem para estes modelos que são propostos em Hollywood, não é? Parece que somos eternamente jovens, eternamente felizes. Mas o problema, não é? A encarnação ensina-nos algo diferente, não é? Queremos viver até ao fim esta vida toda. Se queremos cantar inteiramente o cântico, é preciso deixar-se ferir pela vida. No fim de contas, o coração fechado não canta. Os lábios da ferida, o coração de Cristo tem uma ferida. Fala-nos, faz-nos beber, faz-se beijar. Então é isso que devemos fazer. Deixar-nos ferir pela vida por amor. Então, a vida é dom. Os antropólogos dizem, infelizmente não seguidos por todos, dizem que somos humanos quando somos doadores. E, pelo contrário, nós somos conquistadores e, portanto, desumanos. E só quando doas és humano. Isto são duas coisas com as quais concluir. O hiperdono, no perdão há o hiperdono. Hiper é hiper de ultradom. Hiperdom. Gosto muito daquilo que o David disse sobre o essencial. Graças à encarnação, podemos ver o divino onde quer que seja. Ele existe, não há nada em que ele não esteja. Tudo canta, tudo. Canta também aquilo que nunca teríamos imaginado. Mas, se nós cantarmos a nossa parte, então percebemos também que a morte é um canto. É o último nosso cântico. Ou então que a morte é um beijo. Como diz um escritor em relação a Moisés, não é? Que morreu com um beijo de Deus. Pensai que devemos abrir a boca, não é? Se alguém vai dar um beijo e encontra uma beija fechada, não é bom. Seria terrível. E nós respondemos ao beijo divino com a boca fechada. E ele quereria insuflar o seu respiro para dentro de nós, para nós respirarmos com o infinito, e nós fechamos-nos. Porquê é que a parte mais bela do dia é o pôr do sol? Porquê é que o momento mais belo do bosque é o outono, quando o bosque morre? Porquê? E as estrelas? As estrelas, vemos-las sobre a nossa cabeça, são belíssimas. Mas porquê é que uma estrela cadente é aquilo que nos faz parar? Porque há beleza também na finitude, não é? Ratzinger dizia, o encontro com a beleza pode tornar-se também o golpe do dardo que nos abre os olhos. Isto é revolucionário.
abrir o coração deixando-se ferir pelos outros, do estar juntos, do ser encarnados, de aceitar esta encarnação até ao fim. Então, com o coração aberto, cantar. E o cosmos mantém-se de pé graças ao nosso cântico, que responde ao seu. Então, os deuses dizem, enquanto se canta a tora, o mundo subsiste. E nós podemos dizer, enquanto se canta, o mundo subsiste. Então, abramos os nossos lábios, deixemos-nos ferir pela vida e perceberemos que pode-se morrer Com um abraço. com os nossos lábios nos seus, respirando com a respiração dele. De facto, este é o último dom que nós fazemos e que recebemos. Unir a nossa respiração e os nossos lábios aos lábios de Deus. Então matéria e espírito se abraçariam, os anjos se espantariam, e se maravilhariam com a maravilha do humano, que graças à encarnação entrou neste beijo divino. E então a morte e a vida são um beijo com o infinito. Vale a pena viver e morrer. Davide, hai parlato della... Davide, falaste da realidade como sinal em Francisco. Ajuda-nos a aprofundar a cultura do sinal, à qual o cântico nos introduz. A importância para hoje desta cultura do sinal. Estou contente que o meeting tenha encontrado este padre Borbolini como amigo, porque creio que tem muito para nos dar e para nos contar. Nós estamos habituados a pensar que os sinais são simbolinhos funcionais, não é? Carregas aqui e acontece isto. Mas, pelo contrário, como perceberam sempre os grandes artistas, os grandes poetas, e é por isso que a arte é importante, porque a arte é o âmbito do sinal, do símbolo. Não façamos demasiadas distinções. Portanto, tu agora és avó, não é? Como é que se chama o teu neto? A Vitória. E eu pergunto à Letícia, quanto é que tu gostas do teu neto? E não é que ela me responde, eu gosto do meu neto 50 kg ou 50 km. Não, ela diz infinitamente. Mas há um pequeno problema, que nem eu, nem o Vitório, que é o neto dela, poderá ver alguma vez o amor da sua avó. Não o pode meter num vaso, não o vê pela estrada, não o vê. Ou então, será que pode conhecê-lo através de sinais? Porque ela será paciente, mais do que a mãe, às vezes. As coisas mais importantes da vida não as vemos. Será que não existem? Não os conseguimos medir. Não as podemos medir. Então, e como é que as conhecemos? Através dos sinais. E os sinais são importantes porque, por um lado, não são obrigatórios. Salvam sempre a liberdade do homem, do ser humano. Não se impõem. As coisas mais importantes da vida, incluindo Deus, não se impõem. Pedem ser conhecidas através de sinal e mostram sempre algo que tem algo de ambiguidade. E depois ainda mais com a nossa liberdade. Porque o sinal não é autoevidente. Mas sem os sinais não podemos conhecer as coisas mais importantes. E por isso sempre gostei do Saint-Exupéry e deste grande escritor do Príncipe Pequeno Príncipe, e diz esta frase: o essencial é invisível aos olhos. O essencial é também invisível aos olhos. Porque o amor da Letícia ao seu neto é invisível. Mas se não fossem os sinais desse amor, ele não o poderia conhecer. E portanto, a cultura do sinal, que é esta ideia de que, ao significado das coisas mais importantes, nós
através dos sinais, nós chegamos a estas coisas através da leitura dos sinais, que nos fazem perceber que, por um lado, estas coisas não as podemos medir, não são nossas, mas que a relação que podemos ter com estas coisas depende da nossa atenção aos sinais. Os sinais da vida. Todos nós permanecemos um pouco estranhos quando vemos aquele a quem mataram uma família inteira diante de outra pessoa. Vemos, parece uma boa pessoa. A distração torna-nos incapazes de ler os sinais e, portanto, de ver as coisas mais importantes. A cultura do sinal significa... Francisco era como o ar, não é? E na cultura medieval era uma cultura do sinal, não é? Hoje temos a cultura das marcas e dos símbolos. Uma pessoa vê um sorriso e pensa na Amazon. Um marco e um sinal são coisas diferentes. Se a Letícia hoje chega à casa com uma rosa amarela na mesa, diz, Marco, como ele ainda me ama. Mas é amarela, não é encarnada. Ou seja, os sinais devem ser interpretados, não é automático. Então, para fazer isto breve, isto é muito importante. É importante e não esqueço, não é? De facto, a vida, os amigos na vida ajudam para ajudar a ver os sinais, a ler os sinais. O que é que pedes aos amigos? Dinheiro que te ajudem a ler os sinais da vida. Os amigos verdadeiros são aqueles que te ajudam a ler os sinais da vida. Se a certo momento estás um bocado confuso, não vês os sinais. Então, um amigo que está num lugar um bocado mais alto pode ajudar-te a ver os sinais. Volta a uma coisa que disse anteriormente e que o padre Guido Alberto disse anteriormente. Não é que este cântico termina sobre a morte, não é? Não é um acaso que termine sobre a morte. Sobre a irmã morte. Em Palermo houve alguns homens que morreram no mar, afundaram-se. É um sinal, como qualquer desgraçado que vem da África. 3 dos homens mais ricos do mundo. Mas o Cântico das Criaturas termina com uma passagem vertiginosa, porque diz: Louvado sejas, meu Senhor. Não por aqueles que nunca pecam, que são inteligentes, mas por aqueles que perdoam. Pelo teu amor. O perdão é o ato mais livre, gratuito e insensato. Não o fazes porque há um retorno e não podes ser obrigado a fazê-lo. Hoje, o cardeal Pizzaballa dizia que o perdão civil é difícil. Francisco, no Cântico Cântico, está a falar de um perdão servil. Não está... As últimas coisas que o Sr. Francisco fez foi fazer a paz entre um conde e um bispo da zona. E então ele percebe que o perdão é o ato mais livre. Montado a dizer que era um rei da criatura, não é? Rompe a cadeia da necessidade. É um ato completamente livre. Pensar nisto. Quando vos quiserem reduzir a um algoritmo ou a um biologismo, o Francisco diz: não, é a liberdade. A natureza humana é a liberdade. É meter em campo que na natureza não existe. Uma liberdade. A liberdade do perdão. Isto é extraordinário. Basta olhar à volta, não é? É bastante atual. Porque sem perdão, não só não vai à frente um noivado, não vai uma família, não vai à frente a história. A história se encarnece em guerra. Encarniça em guerra. A coisa melhor que podes fazer é quando perdoas. Altíssimo, onipotente. Altíssimo, omnipotente e bom Senhor, só Tu seja o louvor, a glória e todas as bênçãos. A Ti
Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente O Senhor Irmão Sol, pelo qual iluminas a noite, ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste as claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e jucundo e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos variados e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, à qual homem algum pode escapar. Felizes aqueles que morrerem, ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumprirem a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor e dai-lhe graças, e serviu com grande humildade. Nacque al mondo un sole. nasce no mundo um sol. Com estas palavras da Divina Comédia, o sumo poeta italiano Dante Alighieri alude ao nascimento de São Francisco. São Francisco viveu para caminhar ao lado dos homens e caminha ao lado dos homens ainda depois de 8 séculos. O Cântico para Francisco é a sua testemunho para o mundo. Obrigado aos nossos convidados, graças aos quais podemos descobrir também hoje nós este tesouro que é este presente que São Francisco nos deixou e que torna a nossa simples vida uma arte, uma irrepetível aventura. E por isso agradeço de coração aos nossos convidados, verdadeiramente agradeço-os. Obrigado ao Padre Bermolini e ao Davide Rondoni. Vi invitiamo a Convidamos a sustentar o meeting. A nossa vida é feita para coisas grandes e nós, como cristãos da Idade Média, Cristo construiu as catedrais, nós aqui construímos o meeting. Peço-vos que doam ao meeting e obrigado por jantarem cá. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Itere Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itere Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itere Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite